Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 7 de janeiro. Queridos, aqui estamos para estudar mais um tema profético com vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença. Estamos aqui, Pai eterno, buscando a direção do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Estamos aqui como estudantes da profecia. A profecia que Jesus Cristo escreveu através do profeta João. Abre a nossa mente, Pai querido. Derrama sobre nós o Espírito Santo para entendermos a profecia para os nossos dias, para os últimos dias. Prepara a tua igreja. Desperta o teu povo para os últimos acontecimentos desta terra. Que o Senhor nos consagre, que o Senhor nos unja, que o Senhor se aposse da mente minha e da mente dos meus irmãos, dando-nos um claro entendimento desta profecia que foi dada para ser entendida. Para ser entendida não no céu, para ser entendida na terra, porque o objetivo é preparar um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Queridos, nestes últimos dias, o capítulo 17 de Apocalipse voltou a ser um palco de polêmica, um assunto que desperta o interesse de pessoas sinceras que amam a Jesus Cristo, que estão aguardando a segunda vinda de Jesus. O Apocalipse 17 voltou a ser um tema muito relevante para os nossos dias, agora com a morte do Papa Bento XVI. Queridos, com a morte do Papa Bento XVI, o interesse pelo estudo de Apocalipse 17 foi reavivado. Existem muitas pessoas sinceras de coração que estão buscando entender a profecia, querem se preparar para a volta de Jesus. Estão dizendo: cedo virá o meu Senhor, cedo virá o meu Senhor. Porém, queridos, existem também muitos escarnecedores, como aqueles escarnecedores nos dias de Jesus, quando Jesus Cristo foi crucificado, assim como os discípulos estavam chorando, decepcionados e tristes, muitos sacerdotes e príncipes e religiosos, muitos estavam alegres, felizes, escarnecendo. É exatamente o que nós lemos aqui em Mateus capítulo 27. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Aqui nós lemos no capítulo 27 e no verso 40 e 41, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o rei edifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Escarnecedores não eram pessoas pagãs, eram pessoas religiosas, eram pessoas que pertenciam à igreja verdadeira daquele tempo, a igreja judaica. Mas esta foi a reação deles. E agora diz o verso 41, e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, não os ímpios, não os pagãos, mas os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Queridos, escarnecedores, louvado seja Deus pelos sinceros de coração, que estavam chorando pela morte de Jesus Cristo. A Bíblia fala também que nos últimos dias, abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. A segunda carta de Pedro, o capítulo 3, aqui nós lemos, verso 3 em diante. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão
escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Não está falando dos pagãos, está falando daqueles que professam a fé cristã, porque são filhos de pais que eram cristãos, diz aqui o verso 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Escarnecedores que se dizem filhos de pais cristãos, porque eles dizem: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Escarnecedores. Nós escolhemos estar entre os sinceros de coração que estão com os olhos no céu e pensando e meditando na profecia, tentando entender, porque queremos preparar nossa família para a segunda vinda de Jesus, ou nós escolhemos estar entre os escarnecedores que estão zombando, chamando as 7 cabeças papais como sendo teoria. Queridos, em primeiro lugar, as 7 cabeças papais de Apocalipse 17 não é uma teoria. É a Bíblia que menciona. Outra acusação e outro escárnio é dizendo: e agora, pastor Samuel Ramos, como fica agora a sua teoria? Queridos, ultimamente eu tenho recebido dezenas e dezenas de mensagens, muitas mensagens de pessoas sinceras que dizem: pastor Samuel, como fica agora a interpretação das 7 cabeças papais? Mas eu sinto a sinceridade na pergunta. Mas por outro lado, eu vejo também o escárnio de outros que não mostram sinceridade. E eles vêm: e agora, pastor Samuel, como é que fica a tua teoria? Você vai agora reinventar a teoria das 7 cabeças papais? Outros são escarnecedores. Queridos, nós escolhemos estar entre os sinceros de coração, que estão juntos estudando a profecia, tentando entender melhor a profecia, ou se nós vamos fazer parte dos escarnecedores. No dia 22 de outubro de 1844, quando o movimento adventista milerita, aguardando a segunda vinda de Jesus para 22 de outubro de 1844, e Jesus não veio, um grupo pequeno continuou estudando as profecias e chorando, clamando, derramando lágrimas, mas querendo entender a profecia. Mas um outro grupo de escarnecedores cristãos também, de diversas denominações, eles criticavam os adventistas mileritas, eles zombavam, eles escarneciam. Sempre, queridos, quando uma profecia aparentemente não se cumpriu, vêm os escarnecedores, mas também existem os sinceros de coração que continuam estudando para entender melhor a profecia. Na realidade, meus queridos, a morte de Jesus na cruz não foi um fracasso. Não, foi o cumprimento de uma profecia. Na realidade, meu querido irmão, minha querida irmã, o desapontamento de 22 de outubro de 1844 não foi um fracasso. Não, não foi um fracasso. Foi o cumprimento de uma profecia. Queridos, com a morte do Papa Bento XVI, os escarnecedores estão dizendo: e aí, fracassou a teoria dos 7 reis? A teoria das 7 cabeças papais? Queridos, não falhou nada. Não fracassou nada. Simplesmente a profecia continua se cumprindo. Em vez de pensarmos em fracasso da profecia, vamos entender como sendo o cumprimento da profecia. A profecia não é estática, a profecia é dinâmica. E nós vamos entendendo progressivamente os detalhes. Quando ela vai se cumprindo, você vai entendendo os detalhes da profecia. No Apocalipse, queridos, estão reveladas as profundas verdades de Deus. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra. Isso foi o que escreveu a serva de Deus, Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 584.
E também, queridos, aquele Deus que revelou esses mistérios a João, lá na ilha de Patmos, dará a você e a mim, ao diligente pesquisador da verdade, um antegozo das coisas celestiais. Isto está também em Atos dos Apóstolos, página 584. Nós estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir e em rápida sucessão. Repetir-se-á a história passada. Isto também foi escrito pela serva de Deus nos Testemunhos para Ministros, na página 116. Queridos, a história vai se repetir. A história que mostra um pequeno grupo de sinceros estudantes da profecia que não desistem de compreender a profecia, e também um outro grupo de escarnecedores. A história está se repetindo. Ainda lemos no livro Grande Conflito, na página 341, foram reveladas a João cenas de profundo e palpitante interesse na experiência da igreja. Assuntos de vasta importância lhe foram desvendados especialmente para a última igreja. Grande Conflito, página 341, 342. Especialmente para a última igreja. Queridos, especialmente o capítulo 17 de Apocalipse tem uma mensagem especial para a última igreja. A igreja de Laodiceia, que começou em 1844 e que vai durar até a volta de Jesus Cristo. Nós temos a missão de entender e de pregar estas profecias. Deus quer preparar a sua igreja para os eventos finais. Séculos antes de João escrever o Apocalipse, séculos antes, a cidade de Babilônia, a cidade literal de Babilônia, tinha sido completamente destruída e nunca mais reconstruída. Por muitos séculos ela jaz em ruínas, mas a mulher de Apocalipse 17, a prostituta de Apocalipse 17, surgiu para revitalizar os ensinos dessa antiga Babilônia espiritual. A mulher prostituta de Apocalipse 17 surge na profecia, mostrando que ela iria, sim, revitalizar os ensinos errôneos da Babilônia e introduzir estes ensinos no cristianismo. O contraste entre a mulher pura de Apocalipse 12 e a prostituta de Apocalipse 17 é muito marcante e é chocante, ao ponto do profeta João dizer mistério. A grande Babilônia é um mistério. Os líderes da reforma protestante estavam seguros de que esta mulher representava a igreja de Roma e mais, representava particularmente o Papa. Muito antes do surgimento do protestantismo no século XVI, os escritores antigos, mesmo escritores membros da igreja de Roma, também interpretaram a mulher prostituta de Apocalipse 17 como sendo uma referência à igreja de Roma. Essa aplicação é quase universal. Por exemplo, Dante Alighieri, que viveu entre os anos de 1265 a 1321, um poeta italiano católico, em sua Divina Comédia, expõe claramente a igreja de Roma, usando Apocalipse 17 para identificar a igreja dele, a igreja de Roma. E a Divina Comédia de Dante Alighieri dizia assim: pisando os bons e exaltando os perversos, entristece o mundo. De vós, pontífices simonistas, fala o evangelista São João. Quando vê prostituir-se aos reis da terra, aquela que tem mando sobre muitas nações, aquela que nasceu com as 7 cabeças e que dos 10 cornos teve argumento de poder e autoridade. Criastes para vosso uso um Deus de ouro e de prata. Ah, Constantino, de quantos males foi princípio! Não o teres te feito cristão, mas a doação que fizeste do primeiro pontífice rico. Isso foi escrito por Dante Alighieri na Divina Comédia.
Queridos, não resta dúvida de que a prostituta de Apocalipse 17 é uma referência direta e clara à Igreja de Roma e aos pontífices de Roma. Agora, meus queridos, ultimamente têm surgido teólogos adventistas tentando minimizar o Tratado de Latrão de 1929. Teólogos tentando tirar a importância e a relevância do Tratado de Latrão de 1929. Teólogos dizendo que o Tratado de Latrão não foi tão relevante, não foi tão importante. Por que eles agem desta forma? Por mais que alguns tentem, nunca conseguirão desmentir a história, pois 1929 se destaca como o mais importante ano na recuperação do poder temporal do papado. É fato incontestável que o Tratado de Latrão marcou o início da cura. O início da cura. Não foi a cura, mas foi o início da cura da ferida mortal. Isto é declarado pelo próprio jornal católico. Eu estou lendo aqui, neste momento, eu estou lendo o que foi escrito no dia 11 de fevereiro de 2022. 11 de fevereiro de 2022 foi publicado no Vatican News. Vatican News disse assim: celebram-se nesta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, os 93 anos do Tratado de Latrão, graças ao qual foi resolvida a questão romana, cicatrizando uma ferida que durou mais de 50 anos. O próprio jornal católico, falando da ferida que foi cicatrizada, uma ferida de mais de 50 anos. Queridos, o Tratado de Latrão, sim, foi o início da cura da ferida mortal. Aquela ferida mortal feita contra o papado em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso e levado para Valença, na França, onde ele morreu com 82 anos de idade. Esta ferida mortal de 1798 começou a ser curada através do Tratado de Latrão em 1929. Queridos, chovia fortemente na cidade de Roma no dia 11 de fevereiro de 1929, quando diversos automóveis conduzindo o cardeal Gaspari e sua comitiva partiram para o Palácio de Latrão. Quando os relógios das igrejas batiam meio-dia, penetrou no Palácio de Latrão o primeiro-ministro Mussolini, representando o rei da Itália, que foi recebido no vestíbulo pelos representantes do Papa. Estavam presentes apenas poucos altos dignitários da Igreja e do Estado. O cardeal Gaspari e o ministro Mussolini assinaram os 3 documentos que constituíram o tratado. Terminadas as assinaturas, os sinos de São João de Latrão soaram e o cardeal Gaspari deu como presente a Mussolini a caneta de ouro que o Papa havia oferecido para assinatura. Devido a ter sido assinado no Palácio de Latrão, o tratado passou a ser conhecido como o Tratado de Latrão. Dom Sharkey, no seu livro Pio XII e o Vaticano, disse assim: por ele, através do Tratado de Latrão, era concedida ao Santo Padre soberania completa sobre a Basílica de São Pedro, o Palácio do Vaticano e os outros edifícios do Vaticano. Era criado assim um país de nova espécie, o menor país do mundo, a cidade do Vaticano, com seus 108 acres de terra. E além de restabelecer o poder temporal dos papas, o Tratado de Latrão continha outras disposições. O Papa renunciava às suas reclamações quanto à cidade de Roma e os antigos estados papais. O governo italiano comprometia-se a pagar uma indenização de 1 bilhão de liras em papéis do Estado e 750 milhões de liras em dinheiro pelas propriedades da igreja tomadas em 1870. Parte desses fundos foram usados para fundar o Banco do Vaticano. Outra exigência no Tratado de Latrão é que o catolicismo se tornaria a religião oficial da Itália
e seria estabelecido o ensino religioso nas escolas. Queridos, embora o tratado tivesse sido assinado no dia 11 de fevereiro de 1929, entrou em vigor somente no dia 7 de junho. Nesse intervalo, organizou-se o governo do novo país. As portas de bronze do Vaticano, fechadas desde o ano de 1870, rodaram nos seus gonzos, abertas pela guarda suíça. Os guardas do Palácio do Vaticano tomaram posição nas novas fronteiras da cidade do Vaticano. Esse país tomou seu lugar entre as nações do mundo. Na madrugada do dia 20 de dezembro de 1929, o Papa Pio XI, acompanhado da pequena comitiva, saiu do Vaticano em automóvel e atravessou a cidade de Roma, dirigindo-se à igreja de São João de Latrão. Essa foi uma viagem histórica. Por quê? Foi a primeira vez que o Papa atravessou a cidade de Roma em 59 anos. A questão romana estava encerrada. É assim que se descreve no livro de Dom Sciarca, Pio XII e o Vaticano. Outro autor católico, Renato Fontenelle, escrevendo sobre o Tratado de Latrão, disse: esta restauração do poder temporal passará para a história sob o nome de Tratado Político de Latrão. Assim, a Santa Sé recobra, aos olhos do mundo, com a sua independência, o principado civil necessário a seu magistério universal. O novo Estado Pontifício, compreendendo a Basílica e a Praça de São Pedro, o Palácio, os museus, a biblioteca, os jardins e todas as dependências do Vaticano, formam uma inserção de 44 hectares, onde o Papa exerce doravante não apenas os direitos de um proprietário, mas as prerrogativas de um soberano, ou seja, de um rei, com tudo que lhe serve de expressão: governo autônomo, poder legislativo, executivo, judiciário, legação ativa e passiva, polícia, estado civil, bandeira, moeda, serviços públicos e selos do correio. Queridos, não há dúvida alguma sobre a importância do Tratado de Latrão na cura da ferida mortal. Foi através desse tratado que o Papa recebeu o título que hoje ele tem de soberano do Estado do Vaticano. A partir daí, o Papa voltou a ser contado entre os soberanos da terra. O relator oficial da Igreja, descrevendo este histórico acontecimento, disse: estamos testemunhando agora o significado deste documento. Ao fluir a tinta dessas penas, estará sendo curada a ferida de 59 anos. Isso foi publicado no livro de Roy Alan Anderson, O Apocalipse Revelado, na página 156. Queridos, o Tratado de Latrão não foi a cura da ferida mortal, mas foi o início da cura da ferida mortal. A ferida mortal, ela foi feita em duas fases, queridos. Em duas fases. A primeira fase ocorreu em 1798, quando o papado perdeu a supremacia papal. Em 1798 acabou a supremacia papal de 1260 anos, com a prisão do Papa Pio VI. A segunda fase da ferida mortal ocorreu em 1870, quando o papado perdeu os estados papais. Assim como a ferida mortal foi feita em duas fases, assim também a cura da ferida mortal será em duas fases. Em 1929, o papado recuperou o poder temporal. O Estado do Vaticano foi criado, mas o papado ainda não recuperou a supremacia papal. Queridos, a supremacia papal dos últimos dias será também de 1260 dias. Só que agora não são 1260 dias proféticos, são 1260 dias literais, 42 meses literais. A supremacia última do papado é
de 42 meses literais. É assim que a Bíblia nos mostra em Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 3, depois de falar da ferida mortal, e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, começou a ser curada em 1929, e toda a terra se maravilhou após a besta. Isto está acontecendo, isto está se cumprindo desde 1929, toda a terra está se maravilhando após a besta. Porque a ferida mortal está sendo curada gradualmente, progressivamente. E o verso 4 diz, Apocalipse 13, verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. O dragão é Satanás, que deu ao poder papal o poder e a autoridade. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Queridos, e agora vem o verso 5. O verso 5 está falando da supremacia, da última supremacia papal. Vocês podem aplicar isso para a supremacia da Idade Média? Sim, mas de uma forma secundária. Porque a aplicação primária do verso 5 se refere aos últimos dias, à última supremacia papal, que será de 42 meses. Por isso está falando que será após a cura da ferida mortal. Verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Nesta última supremacia papal, curta, de 42 meses literais, haverá novamente perseguição contra a igreja de Deus, os santos do Altíssimo, os guardadores dos mandamentos de Deus. Porque diz aqui o verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, porque existirão mártires ainda, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, porque será um poder universal. A última supremacia papal vai envolver todos os países do mundo, todos os governos do mundo. Por isso o verso 8 diz, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos os que habitam sobre a terra vão se submeter ao domínio papal, nesta última supremacia papal, que vai começar com o decreto dominical mundial. Queridos, o decreto dominical não vai sair do Vaticano, mas vai ser aprovado nos Estados Unidos da América do Norte. A besta que subiu da terra, América do Norte, o protestantismo apostatado, eles vão aprovar nos Estados Unidos a lei dominical que vai se espalhar por todo o mundo, dando início assim à última supremacia papal, curta, de 42 meses. Queridos, a profecia está nos explicando o futuro. A profecia abre diante de você, descerra diante de você as cortinas do futuro, permitindo que você penetre no futuro e enxergue aquilo que vai acontecer. E Deus deu a profecia para fortalecer a fé do seu povo. Portanto, meu querido irmão, não esteja entre os escarnecedores, mas esteja entre aqueles que estão orando, jejuando e chorando e tentando entender as profecias e os detalhes. A profecia não dá os detalhes. Os detalhes da profecia de Apocalipse 17, eles vão sendo entendidos à medida que a profecia vai se cumprindo. Portanto, queridos, o Tratado de Latrão, 1929, é, sim, muito relevante para a recuperação do papado nos últimos dias. Naquele Tratado de Latrão, o Papa foi colocado numa posição de soberano e de rei, de estadista. O Vaticano passou a ser reconhecido como uma das nações do mundo. Hoje existem mais de 170 embaixadas. Embaixadas de todos os países do mundo estão ali na Santa Sé, porque todos querem ter um bom relacionamento diplomático com a Santa Sé, queridos. Tudo isso começou a partir de 1929. Hoje nós temos, pela graça de Deus, condições de entender melhor as profecias. Com a morte do Papa Bento XVI, não fracassou a profecia, mas ela continua se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu quero que você agora abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17 e o verso 7. Diz assim:
E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que carrega a mulher é o dragão, que tem 7 cabeças e 10 chifres. É Satanás, porque é assim que a profecia descreve Satanás no capítulo 12 e no verso 3 e 4. É assim que o dragão com 7 cabeças e 10 chifres é descrito. E no capítulo 12, verso 9, diz que esse dragão é Satanás. É ele quem carrega a mulher, a prostituta. No capítulo 13, meus queridos, é o dragão que dá o seu trono, o seu poderio e sua autoridade para o papado. No capítulo 13, verso 2. E no capítulo 17, é o dragão, Satanás, que carrega a mulher prostituta. Queridos, Apocalipse 17 mostra 2 poderes. O dragão, representado pela besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é o próprio Satanás, que é o poder que existe por trás dos papas. Existe um poder sobrenatural atrás dos papas. É este poder sobrenatural que faz com que todos os reis da terra se curvem diante do papado e coloquem lá na Santa Sé a sua embaixada para ter boas relações diplomáticas com o papado. Queridos, existem 2 poderes aqui em Apocalipse 17. A besta do abismo e a besta do mar. A besta do abismo é o dragão, é Satanás. Foi lançado do abismo quando foi expulso do céu. E vai ser lançado no abismo durante os 1000 anos. E vai subir do abismo no final dos 1000 anos para ser queimado no lago de fogo e enxofre. É assim que Apocalipse 17, verso 8 explica. Veja, lemos de novo o verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, ou seja, da prostituta, que é a besta que subiu do mar, de Apocalipse 13. Percebam, a besta que subiu do mar, o papado, de Apocalipse 13, é a mulher prostituta de Apocalipse 17. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, ou seja, do dragão, Satanás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Esta besta que foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, é o próprio Satanás. Quando foi o período em que Satanás foi o representante da família humana? Desde que Adão pecou e transferiu para Satanás a soberania do planeta Terra, Satanás se tornou o representante da família humana nos concílios do céu. Exatamente como você pode ver em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Nos concílios celestiais, Satanás ia até lá representando a terra. Isto durou desde que Adão e Eva pecaram até a morte de Jesus na cruz. Mas quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi derrubado do céu como representante da família humana e nunca mais voltou ao céu como representante da família humana. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando aqui em Apocalipse 17, verso 8 diz: a besta que viste foi, se refere ao período de 4000 anos em que Adão e Eva pecaram e transferiram para Satanás a soberania da família humana. E já não é, se refere ao momento em que Jesus Cristo morreu na cruz e ele, ao ressuscitar e subir para o céu, Jesus Cristo se tornou o nosso representante, não mais Satanás. Foi e já não é. Desde que Jesus Cristo subiu ao céu, Satanás não é mais o representante. Foi, mas já não é. E agora diz aqui: e há de subir do abismo. É uma referência ao final dos 1000 anos, quando Satanás vai subir do abismo para ser queimado no lago de fogo e enxofre. Por isso diz: e há de subir do abismo e irá à perdição, porque se tornará cinzas. Este é o poder mencionado no início do verso 8. Agora, meus queridos, na parte final do verso 8 está falando de um outro poder. Um outro poder representado pela mulher, pela prostituta, que é a besta que subiu do mar, é o papado. E a segunda parte do verso 8 diz: e os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá.
Esta não é a besta que subiu do abismo. Esta agora é a besta do mar, que representa o papado. Porque esta segunda parte do verso 8, meus queridos, esta segunda parte do verso 8 foi copiada do capítulo 13. Leia comigo o capítulo 13 e o verso 8. Aqui no capítulo 13, verso 8, diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vejam que no capítulo 17, no verso 8, na última parte do verso 8, diz o que está lá em Apocalipse 13, verso 8. Só que Apocalipse 13, verso 8 está falando da besta que subiu do mar, o papado. E aqui também está falando da besta que subiu do mar. Só que aqui, esta besta está representada pela mulher prostituta. Mas é a mesma besta que subiu do mar. Por isso diz o final do capítulo 17, verso 8. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Estão vendo que foi uma cópia do capítulo 13, verso 8? É uma cópia, para você entender que agora está falando da besta que subiu do mar, o poder papal. Vendo a besta que era. Quando o poder papal existiu de maneira suprema, a supremacia papal, foi durante os 1260 anos, até 1798, foram 1260 anos em que ele teve uma supremacia absoluta, mas este poder perdeu esta supremacia absoluta em 1798. Por isso diz aqui, vendo a besta que era, os 1260 anos da supremacia da Idade Média, e já não é de 1798 para frente, mas que virá 1929 para frente. Este termo, e já não é, se refere ao período de 1798 a 1929. Mas que virá, se refere ao período da restauração do poder temporal papal, 1929 para frente. Queridos, de 1929 para frente, o Vaticano se tornou um Estado, o menor país do mundo, mas o mais poderoso país do mundo. E o Papa se tornou soberano, rei. E todos os países do mundo colocaram lá suas embaixadas. Queridos, é de lá do Vaticano que o mundo está sendo governado. Não é da Casa Branca, não é de Moscou, mas é do Vaticano que o mundo está sendo governado. E é de lá que o mundo será governado durante a nova ordem mundial que está se formando em nossos dias. Por isso, meus queridos irmãos, tendo a nossa mente voltada para a profecia de Apocalipse 17, entendendo que esta visão do Apocalipse 17 está focalizando Roma, a cidade de Roma e a igreja de Roma, e a sede da igreja de Roma que está ali na cidade dos Sete Montes. Nós temos que entender que esta profecia não se refere à Babilônia, ou à Medopérsia, ou à Grécia, ao Egito. Não, queridos. Esses povos do passado não são o foco da profecia de Apocalipse 17. Lemos agora no capítulo 17, verso 9. Se nós temos este entendimento de que o foco da profecia é Roma, nós vamos entender de forma correta o verso 9 e o verso 10. Porque no capítulo 17, verso 9 diz assim, aqui há sentido. Aqui há sentido. Depois de mostrar as duas bestas, a besta do abismo, que é Satanás, e a besta que subiu do mar, que é a prostituta, que está sendo carregada, então o verso 9 diz, aqui há sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Não resta dúvida, meu querido irmão, minha querida irmã. Universalmente, a cidade de Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes. Universalmente, todos nós sabemos que a sede da igreja de Roma está na cidade dos 7 montes. Por isso a profecia está falando isto. Quando João recebeu esta visão, tudo estava no futuro. Deus não conduziu João para o passado, Deus conduziu João para o futuro.
mostrando o que iria acontecer, que aquela igreja pura ia se prostituir, se tornar uma prostituta, ia perseguir e se tornar embriagada com o sangue dos santos, das testemunhas de Jesus Cristo. Deus estava mostrando para João aquilo que iria acontecer no futuro. Por isso, meus queridos, quando nós estudamos o verso 9 e o verso 10, nós precisamos entender que está falando do futuro e não do passado. Não podemos voltar para o Egito. Não podemos voltar para a Babilônia, para a Medo-Pérsia, para a Grécia. Queridos, as profecias devem ser entendidas dos dias do profeta para frente. Assim como foi com Daniel, assim é com João. No tempo de Daniel, as profecias eram de Babilônia para frente. A partir de Babilônia, veio para a Medo-Pérsia, a Grécia, a Roma. Porque Daniel viveu nos dias de Babilônia. A partir do poder reinante. A partir do poder reinante para frente. Porém, queridos, nos dias de João, o poder reinante era Roma. Roma imperial. Portanto, as profecias do Apocalipse precisam ser entendidas a partir de Roma imperial para frente. Porque depois de Roma imperial veio Roma papal. E agora Apocalipse 17 mostra o que aconteceria nos últimos dias. Durante a supremacia papal dos últimos dias. Lemos então agora o capítulo 17, verso 9. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. As 7 cabeças, queridos, são simbólicas. Este é o simbolismo, as 7 cabeças. Mas quando o anjo diz para João, as 7 cabeças são 7 montes, os 7 montes não são simbólicos, são literais. Os 7 montes são a interpretação das 7 cabeças. Quando o anjo interpreta o símbolo, que são 7 cabeças, e diz que são 7 montes, os 7 montes não são mais símbolo, mas são literais. Os 7 montes literais, onde a igreja de Roma está localizada. Por isso a Bíblia diz, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Não resta dúvida. Queridos, aqui as 7 cabeças são simbólicas, mas os 7 montes são literais. E aqui diz o verso 10, e são também 7 reis. Lembre-se, as 7 cabeças são simbólicas, mas 7 reis já é a interpretação das 7 cabeças. 7 reis são literais. E o foco é Roma. Se os 7 montes são de Roma, os 7 reis também são de Roma. Aleluia! Porque isso está muito claro na profecia. E quando esta profecia seria entendida? Não nos dias de João. Deus indicou aqui na profecia o tempo em que esta profecia começaria a ser entendida. Porque Deus disse para João no verso 10, e são também 7 reis, 5 já caíram, e 1 existe. Quando Deus disse 5 já caíram e 1 existe, Deus indicou na profecia o tempo em que ela seria entendida. No tempo deste 1 existe. Este 1 existe se refere à 6ª cabeça papal. É no tempo da 6ª cabeça papal que a profecia começaria a ser entendida, meus queridos. Por isso Deus indicou o tempo. 5 já caíram, 1 existe. Outra ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco. Queridos, entendendo que o foco da profecia de Apocalipse 17 é Roma, e principalmente a igreja de Roma, com seus pontífices, entendendo que o Tratado de Latrão de 1929 é muito relevante, é supremamente relevante para a restauração do papado e o seu domínio mundial nos últimos dias. Então, meus queridos, entendendo que foi em 1929 que os papas se tornaram reis, foram elevados à posição de soberanos e estadistas. Então nós precisamos entender os 7 reis de Roma como sendo 7 cabeças papais, contando a partir de 1929. Em 1929 o Papa reinante era Papa Pio XI. Depois veio Papa Pio XII. Depois veio o Papa João XXIII.
depois veio o Papa Paulo VI, depois veio o Papa João Paulo I, e depois veio João Paulo II, o sexto. E, queridos, depois veio a sétima cabeça papal, Bento XVI. Papa Bento XVI, ele iniciou a sétima cabeça papal. Queridos, a sétima cabeça é mais complicada do que todas as outras, porque é a última. Todos os sétimos envolvem muitas coisas. A sétima igreja de Laodiceia envolve muita coisa. O sétimo selo envolve muita coisa. A sétima trombeta envolve muita coisa. Todos os sétimos envolvem muitas revelações. E a sétima cabeça papal, a última, envolve muitas revelações. Os detalhes da sétima cabeça estão sendo entendidos agora, no momento em que ela está se cumprindo. A sétima cabeça papal começou com Bento XVI. Mas Bento XVI fez algo que os outros não fizeram. Ele renunciou. Queridos, este detalhe da profecia começou a ser entendido quando isto se cumpriu. Nós não entendíamos nada sobre renúncia papal, porque nunca tinha acontecido, mas com a renúncia do Papa Bento XVI, nós começamos a entender melhor a sétima cabeça. Não foi um fracasso da profecia, foi uma compreensão maior da profecia. Deus está abrindo diante de você a compreensão da sétima cabeça. Com a renúncia do Papa Bento XVI, foi adicionado mais um Papa na sétima cabeça, o Papa Francisco. Queridos, com a morte do Papa Bento XVI, não acabou a sétima cabeça. Porque a sétima cabeça estava sendo formada por dois papas, Papa Bento XVI e Papa Francisco. Portanto, a sétima cabeça continua viva, continuará viva. E se o Papa Francisco também renunciar? Queridos, se o Papa Francisco também renunciar, entrará um outro Papa ainda na sétima cabeça. Você aceite ou não aceite, é assim que a profecia está mostrando. A sétima cabeça tem detalhes que nós vamos entendendo aos poucos. Há 10 anos, o Papa Francisco já assinou a carta de renúncia. Então, é provável que ele renuncie. Se ele não renunciar e ele morrer, acaba a sétima cabeça. Mas, se ele renunciar antes de morrer, entra um outro Papa ainda na sétima cabeça. Queridos, Satanás estuda a profecia como você e eu, todos nós estamos estudando a profecia. Nós estamos estudando a profecia para preparar nossa família e um povo para a segunda vinda de Jesus. E para que Satanás estuda a profecia? Satanás sabe que não existe uma oitava cabeça. Ele sabe que o oitavo poder mencionado aqui em Apocalipse 17 é uma referência a ele, Satanás, que vai personificar Cristo na terra. Aqui diz, no capítulo 17 e no verso 11... E a besta que era, e já não é ela também o oitavo. O oitavo poder é a besta que era, já não é, e vai à perdição. A besta que vai à perdição é descrita no capítulo 17, verso 8, como sendo a besta do abismo, Satanás. Satanás é o poder representado pelo oitavo, que vai personificar Cristo e andar na terra. Mas, queridos, somente depois que a sétima cabeça deixar de existir. A sétima cabeça ainda está viva através do Papa Francisco e pode continuar viva caso ele renuncie e entre um outro Papa ainda na sétima cabeça. Satanás sabe que haverá uma supremacia papal no tempo do fim. Ele conhece as profecias de Apocalipse 13 dos 42 meses. Ele sabe que o sinal da besta ainda será imposto. O domingo ainda será aprovado como lei mundial, estabelecendo o domingo como um dia santo para ser observado e respeitado pelo mundo inteiro. Satanás conhece essas profecias. Por isso, queridos, ele sabe que antes dele surgir na terra, personificando Cristo, tem que haver uma supremacia papal do tempo do fim. E será na sétima cabeça, na última cabeça papal.
Por isso, queridos, a lei dominical está sendo levada avante. Progressivamente, o domingo está assumindo muita relevância para o mundo. Por isso, o Papa Francisco colocou o domingo e a santificação do domingo na própria encíclica papal Laudato Si. Queridos, o domingo vem como uma lei ecológica. E o transgredir o domingo será como um crime internacional. É assim que o livro Ecocídio menciona: crime internacional para aqueles que desrespeitarem as leis da ecologia. Quando o decreto dominical for aprovado nos Estados Unidos e se espalhar pelo mundo todo, iniciar-se-á então a última supremacia papal de 3 anos e meio literais. E Satanás sabe que no final destes 3 anos e meio literais, o papado será derrubado, para que ele, Satanás, personifique Cristo e ande na terra dizendo: eu sou o Cristo. Por isso o Apocalipse 17 menciona que o mundo, agora no tempo do fim, será dividido em 10 grandes reinos. É a nova ordem mundial, nos quais o papado dominará por 42 meses. Capítulo 17, verso 12, diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Percebam, meus queridos irmãos, que esta visão de Apocalipse 17 fala dos 7 reis e fala de 10 reinos. Em Apocalipse 17, quando fala montes, são montes. Quando fala reis, são reis. E quando fala reinos, são reinos. Mas são 10 reinos no capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Que reino? Os 10 reinos. A nova ordem mundial, ela vai funcionar com 10 reinos. Assim como mostra o mapa do Clube de Roma. O mapa do Clube de Roma mostra os 10 reinos que formam a nova ordem mundial. E o papado vai dominar sobre os 10 líderes destes 10 reinos. É isto que a profecia está mostrando para você. Apocalipse 17 e o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora com a besta. Que besta? O poder papal. E agora o verso 13. Estes têm o mesmo intento. Todos os 10 líderes dos 10 reinos do mapa do Clube de Roma. Aqui menciona a profecia que os 10 líderes todos vão se unir em um só pensamento e propósito. Verso 13. Estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta, ao poder papal, para que reine durante sua última supremacia papal. Mas estes mesmos líderes que apoiaram o papado para a nova ordem mundial, eles vão se levantar contra o papado para derrubá-lo, assim como a profecia já nos revelou. Capítulo 17 e o verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Primeiro exaltam a prostituta, o poder papal, para que reine sobre eles durante os 42 meses, depois o derrubarão. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Isto vai acontecer no final dos 42 meses, dando lugar para que Satanás personifique a Cristo e ande na terra dizendo: eu sou o Cristo. Queridos, o decreto dominical marca o início da última supremacia papal de 42 meses. Mas o final dos 42 meses da supremacia papal, quando o papado será derrubado, marca o momento em que Satanás vai personificar Cristo e andar na terra. E ele, Satanás, vai então sugerir para que haja um decreto de morte contra os que insistem em guardar o sábado e não o domingo. O decreto dominical marca o início da supremacia papal do tempo do fim. Mas, queridos, após o término da supremacia papal do tempo do fim, virá Satanás e ele imporá um decreto de morte contra os observadores do sábado. Mas, queridos, Deus está com você e comigo. Deus cuida dos santos do Altíssimo. A profecia não mostra somente a perseguição contra o povo de Deus.
A profecia mostra também a vitória de Jesus Cristo e daqueles que com Jesus Cristo estão. Leia comigo Apocalipse 17 e o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, aleluia, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Jesus Cristo está mostrando nesta profecia a vitória dele sobre o papado, a vitória dele sobre Satanás, que é o oitavo poder que personifica Cristo e engana o mundo todo. Mas os santos do Altíssimo não serão enganados. Aleluia! Jesus Cristo é o grande vencedor e nós, os que estamos com Jesus Cristo, chamados de eleitos e fiéis, também somos vencedores. E a profecia de Apocalipse 17 termina dizendo no verso 17: porque Deus tem posto nos seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É Roma que reina sobre os reis da terra, mas não reina sobre os santos do Altíssimo. Deus tem na terra um remanescente fiel que guarda os mandamentos de Deus. Um remanescente fiel que é amado por Jesus Cristo, é odiado por Satanás. É este remanescente fiel que você e eu deveremos fazer parte dele. Apocalipse 12 e o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher pura, não a prostituta. Aqui está falando da mulher pura, da igreja verdadeira. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui está falando de você e de mim, meu querido irmão. Nós que guardamos os mandamentos de Deus, nós que amamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos odiados por Satanás, mas nós somos amados por Jesus Cristo. Nós somos os escolhidos, os eleitos e fiéis. E com Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Eu deixo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, o apelo para que você e eu nos unamos e sejamos batizados pelo Espírito Santo e preguemos esta mensagem e preparemo-nos para a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Deus conforte o seu coração com esta mensagem. Deus conforte o seu coração com esta bendita esperança. E eu termino dizendo que Jesus Cristo dê para você a paz, a vitória e a bendita esperança que vem dele. Aleluia, aleluia.